Olá, vamos iniciar agora a nossa aula 15, ainda falando sobre o TDAH, suas causas, seus sintomas, tá? Vou citar para vocês alguns sintomas do TDAH. Por exemplo, deixar de prestar atenção a detalhes ou cometer erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou durante outras atividades. Ter dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Não escutar quando lhe dirigem a palavra. Sabe aquela pessoa que você tem que chamar várias vezes, até parece que a pessoa está dormindo de olho aberto? Possivelmente tem TDAH. Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades. Evitar, não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado. E o esforço mental, quando ele é prolongado, quando requer uma atenção maior do TDAH, ele se estressa com muita facilidade, tá? E costumam socar a cabeça, tá? Esfregar as mãos na cabeça, nos ouvidos, tá? Isso é muito comum do TDAH. Ele fica realmente muito nervoso, tá? Perder objetos necessários às tarefas ou atividades. Ser facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Ser esquecido em relações a atividades cotidianas. Sabe aquela pessoa que roda a casa toda procurando óculos e o óculos está aqui na blusa ou está aqui na cabeça e a pessoa está procurando, tá? A pessoa realmente esquece com muita facilidade onde coloca os objetos. Não escutar quando lhe dirigem a palavra. Não seguir instruções e não termina deveres de casa. Então, se você tem aquele aluno que ele começa uma atividade, no meio do caminho ele perde o interesse, ele não conclui nada que ele começa, possivelmente ele tem TDAH, tá? Remexer ou batucar mãos e pés ou se contorcer na carteira, isso é muito comum. Levantar da carteira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Correr ou subir nas coisas em situações onde isso é inapropriado ou em adolescentes ou adultos, ter sensações de inquietude. Aquela pessoa que fica mexendo com as pernas, com os pés, por exemplo, na recepção de um consultório médico, né? na sala de espera de um consultório médico, você percebe aquelas pessoas que ficam mexendo as pernas toda a vida, ou os pés, tá? Isso pode ser sintoma de TDAH. Não conseguir ou se sentir confortável em ficar parado por muito tempo, em restaurantes, reuniões, onde quer que seja. Faltar demais, tá? E falar demais também. Não conseguir aguardar a vez de falar, respondendo uma pergunta antes que seja terminada ou completando a frase dos outros, tá? Sabe aquela pessoa que, como eu comentei na aula passada, ela se intromete na conversa? Então, isso a gente vê muito por aí, né? Isso é um forte sintoma de TDAH. Em geral, é preciso que a criança apresente 6 ou mais desses sintomas por mais de 6 meses, tá? Não pode ser algo que apareceu, ele veio bem até o meio do ano e agora está apresentando esses sintomas, né? E ser rotulado como TDAH, né? A princípio, a criança tem que ter de 6 a mais desses sintomas para realmente o médico chegar a um diagnóstico, ok? Falando sobre o diagnóstico para TDAH é inteiramente clínico, ou seja, somente o médico pode fazer, tá? E o médico, neuropediatra, ou neurologista, ou psiquiatra infantil, não é necessário exame de ressonância, eletroencefalograma ou qualquer outro que avalie características físicas, porque é algo estreitamente comportamental. Especialistas que podem diagnosticar o TDAH são, além de todos que eu já falei, também tem o neuropsicólogo, tá? Hoje em dia é muito comum os médicos neurologistas, psiquiatras, né? Eles querem ouvir o que um neuropsicólogo é, um profissional formado em psicologia que faz uma especialização em neuropsicologia, que estuda a fundo todos os transtornos mentais,
tá? Ele faz uma testagem, uma avaliação específica, né? Dentro dos sintomas, dentro do quadro clínico, para se chegar a um diagnóstico mais preciso, ok? O tratamento do TDAH, como é feito? Né? O tratamento de crianças e adolescentes com TDAH é multidisciplinar, ou seja, se baseia na intervenção com profissionais de várias áreas, como as áreas médica, de saúde mental e pedagógica. Ou seja, quando fala multiprofissional, porque a mãe conseguiu o laudo, tá? Essa criança precisa de terapia, precisa de medicação, precisa de mediadora na escola, ou seja, é um casamento, tá? O tratamento para o TDAH, como qualquer outro transtorno, é um casamento entre família, escola e profissionais da saúde. A criança que não tem terapia, ela regride muito, que não tem apoio pedagógico na escola, ela regride muito, tá? A criança ela só vai avançar realmente se ela tiver o apoio, esse engajamento de toda a equipe multiprofissional, ok? Avaliações com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista, otorrinolaringologista, oftalmologista e outros podem ser necessárias conforme a demanda de cada caso. Em relação às intervenções psicoterápicas, a mais estudada e com maior evidência científica de eficácia para os sintomas cardinais do TDAH é a terapia cognitivo-comportamental, chamada de TCC. É outra especialização que a pessoa formada em psicologia pode fazer, tá? E a prevenção? Durante a gravidez, evite fazer uso de substâncias que possam prejudicar o desenvolvimento fetal. Não beba bebidas alcoólicas, evite cigarros e outras drogas. Tenha uma alimentação saudável, pratique atividades físicas, durma bem e evite problemas emocionais. Claro que a gente sabe que isso é genético, né? Quando o pai ou a mãe tem, possivelmente a criança terá também, tem grandes chances, né? Mas durante a gestação, se a mãe passa uma gravidez saudável, faz um pré-natal direitinho, bem acompanhada, né, pelo seu obstetra, né, tem muito mais chances de nascer uma criança saudável, ok? Na próxima aula, nós ainda vamos continuar falando sobre o TDAH. Vou fazer uma revisão, tá, do autismo e TDAH, o que a gente viu até agora, tá bom? E até o nosso próximo encontro.